Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre essa derrota do Grêmio, derrota por 4-1 contra o Palmeiras. Derrota muito dolorida porque a gente nem chegou a dar trabalho pro Palmeiras, né? A gente achou um golzinho no final do primeiro tempo, e no segundo tempo quase não tocou na bola e tomou esse amasso do Palmeiras. Antes de tudo, bora aqui falar como é que foram os gols e aí a gente faz as notas, traz os principais destaques do Palmeiras, enfim. Primeiro gol da partida marcado pelo Rafael Veiga, um cruzamento da direita do Mike, uma falha de marcação do Kahneman e do Bruno Alves, né? O Veiga entra no meio do espaço que tinha entre os dois, faz gol de cabeça. Depois tem o gol do Bitelo em uma jogada que foi uma troca de passes basicamente no meio de campo, 1-2. O Bitelo ajeitou, fez um golaço muito difícil. E ele criou uma certa esperança na gente, sendo que a gente nem criou o suficiente para fazer esse gol. Foi um gol achado pelo Bitelo, um golaço que ainda bem que a gente tem um cara acima do nível padrão dos jogadores, né? Um cara diferenciado, o Bitelo. Mas enfim, o restante do time não acompanhou. Depois, logo com 11 minutos do segundo tempo, tem o pênalti, que foi pênalti mesmo. O Bruno Vini foi com o braço levantado, fez o pênalti completamente desnecessário. O Veiga bate no meio, faz o 2-1. Depois tem o gol do Mike, que é uma troca de passes por mais de 2 minutos do Palmeiras. Termina em uma infiltração dele, que ele tabela com o Rony. O Rony finaliza. Tem a marcação, acho que era do Bruno Vini, não lembro. A bola sobra, o Kahneman não acompanhou o Mike. E aí o Mike chega finalizando para fazer o 3-1. E para fechar, logo na sequência também teve o gol do Luan. Depois de um cruzamento do Veiga, o Reinaldo ficou olhando. E o Luan completou para fazer o quarto gol do Palmeiras para fechar essa goleada, né? Enfim, bora que dar as notas para os jogadores do Grêmio. Depois aí a gente já vai falando como é que foi o jogo e depois a gente traz os principais destaques do Palmeiras. Começando pelo gol, o Gabriel Grando, né, o Chapecó. Eu achei que ele foi até que bem. Analisando os gols do Palmeiras, o primeiro do Veiga foi muito forte, mas foi perto dele. Dava para ele ter tentado fazer ali uma defesa, mas de qualquer forma não foi falha, mas poderia ter feito algo a mais. Pênalti, não tem como culpar o goleiro. O gol do Mike, quase todo jogador cairia para o mesmo lado. Ele poderia tentar pular para o outro lado, mas enfim, é complicado. Tava basicamente cara a cara. E o do Luan também não tinha muito o que fazer, então ele não teve culpa em praticamente, acho que nenhum gol, aliás. Talvez o do Veiga ele poderia ter defendido, mas essa derrota passa longe de passar pelo Grando. Tecnicamente, todas as vezes que a bola foi para ele, com a bola no pé, é tenebroso. Dá medo de tocar para ele, porque a gente sabe que vai estragar a jogada e vai terminar com a posse de bola do Grêmio. Com certeza vai para o Palmeiras. Então, defendendo, que é o papel principal do goleiro, ele foi bem. Mas com a bola no pé, ele é muito inferior do que o Breno e do que principalmente o Adriel, que é o que tem mais qualidade entre os três, né? Enfim, entre esses três, o Breno, o Adriel e o Grando, o que eu menos gosto é o Grando. Mas não tem como culpar ele por nada nessa partida. Achei que ele foi bem, salvou a gente, fez grandes defesas. Teve uma defesa em um cabeceio, acho que do Rony no segundo tempo, que é um negócio impressionante, uma defesa muito linda no primeiro tempo ainda. Uma finalização do Arthur de direito, que ele dá um tapinha, depois vai na trave ainda. Não fosse o Grando, a gente estaria aqui falando de um 6-1, provavelmente 6-7-1, porque o Palmeiras foi muito melhor do que a gente o jogo inteiro e essa derrota não passa nada pelo Grando. Enfim, vai uma nota 6 para ele. Tomou 5 gols e mesmo assim foi um dos melhores do Grêmio. Isso mostra muito do que foi a partida. O Kahneman vai uma nota 4. 3. Não gostei da atuação dele. Deixou muitos espaços, não gostei. Bruno Alves também não gostei, nota 3. Muito mal na partida. Bruno Vini, nota 0. Muito ruim em todos os aspectos. O Kahneman compensa com a garra, a dedicação, a liderança dele. O Bruno Alves tem uma saída para o jogo razoavelmente boa até. E é um cara que tem uma boa bola aérea ofensiva. E o Bruno Vini é ruim em tudo, cara. Ele marca mal. Ele que colocou a mão na bola, que foi um pênalti desnecessário. E tecnicamente é tenebroso. Se esconde do jogo, não sabe dar um passe simples para o lado.
Eu não entendo a utilização do Bruno Vini. Aliás, entendo, é só porque ele é experiente. Mas enfim, entre ele e o Gustavo Martins e o Natan nem estava aqui no banco. Mas eu acho que o Natan ou até mesmo o próprio Gustavo Martins entregariam muito mais. Eu já discordo da utilização dos três zagueiros. Para mim não faz sentido, porque o Palmeiras não tinha nenhum centroavante de referência. Era um ponta aberto pela direita, que era o Arthur, colocava um lateral para ficar nele. O Dudu aberto pela esquerda, colocava um lateral para ficar nele. Deixava um volante, como o Carvalho ou o Vila Sante, ficar perseguindo o Veiga e deixava os dois zagueiros para ficar. Um ia ficar no Rony e o outro para ficar acompanhando a infiltração de algum outro jogador. Acabou. Três zagueiros, a gente mais deu mais espaço para o Palmeiras do que se defendeu. É só ver o primeiro gol. Três zagueiros para quê? Aí que vai abrir dois espaços, é, duas brechas entre o da esquerda e o do meio, esse espaço daqui, e o do meio e o da direita, esse espaço daqui. Isso daí é tudo que um time com movimentação, o jogador que vem de fora da área e infiltra precisa. Com dois zagueiros, a marcação, por incrível que pareça, com menos zagueiros, a marcação ficaria mais encaixada do que com três zagueiros. E ainda quando a gente tinha a bola, não conseguia construir nada. Então o time foi muito mal e eu acho que passa muito pela escalação também. Enfim, e o Bruno Vini é muito ruim, voltando ao assunto. Eu acho que o Natan, principalmente, eu gosto do Gustavo Martins, mas o Natan eu não entendi o porquê ele parou de ser utilizado. Gostei muito das atuações na Série B dele no ano passado. Enfim, nota 0 para o Bruno Vini. Para o Reinaldo, nota 1, muito mal também. Pelo menos chegou no ataque, fez um ou outro cruzamento, mas defensivamente muito mal também. É hora de repensar a utilização de outro lateral. O Diogo Barbosa, a gente sabe que não pode ser utilizado. A questão é que o Reinaldo é ruim, o Diogo Barbosa é tenebroso. Resta aí tentar pegar algum jogador da base ou encontrar alguma oportunidade de mercado. Eu queria ver o Cuiabano tendo pelo menos uma sequenciazinha. Acho que é o Luiz Eduardo Soares da Silva, o Cuiabano. Ah não, o Nathan tava aqui sim. O Nathan tava como opção sim. Enfim, eu queria ver uma sequência pro Cuiabano, porque o Reinaldo a gente sabe que marca mal e ataca razoavelmente bem. Não ataca bem, mas razoavelmente bem. O Diogo Barbosa ataca mal, defende pior ainda. Então tem que testar algum outro jogador, porque senão a gente não vai chegar em lugar nenhum com esses dois. Na direita, o Tomás Luciano fez a pior partida dele pelo Grêmio. O Dudu amassou ele, parecia que era um jogador que estava completamente perdido. Eu não me lembro de nenhuma disputa ganha do Tomás. O jogo inteiro. Não me lembro de uma roubada de bola dele do Dudu. Se teve foi uma ou duas no máximo. O Dudu ganhou umas 8, 9, 10 pelo menos. E enfim, o Tomás Luciano sofreu demais na mão do Dudu. Mas enfim, é jogador que está vindo da base. Ele não comprometeu em nenhum gol. Mas o Dudu foi muito superior a ele nessa partida. O Carvalho, não gostei da partida dele. Tudo bem que tá voltando de lesão, então a gente tem que dar uma aliviada um pouquinho. Mas não conseguiu trazer segurança na parte defensiva e com a bola no pé não conseguiu construir muita coisa. Então vai uma nota 3 para ele. O Vila Sante, defensivamente, sofreu demais com o Dudu também. O Dudu aprontou demais. O Arthur também, os dois pontas do Palmeiras jogaram muito. Então, nesse sentido, o Renato tem razão em pedir pontas. A gente precisa mesmo. É muito difícil algum time que não tem ponta ou jogador de velocidade conseguir se dar bem em resultados, em títulos, enfim, a gente precisa desses jogadores. A gente até tem o Zinho, né? Mas o Zinho não tá pronto. Enfim, o Vila Sante vai uma nota 5, achei que foi mediano. O Bitelo vai uma nota 7. Claramente é o ponto principal desse time do Grêmio. Defensivamente é muito bom e do meio pra frente é muito bom também. É um cara que finaliza bem, constrói bem as jogadas, conduz bem as jogadas. É um jogador que se manter esse nível provavelmente vai para a seleção brasileira em pouco tempo, porque tem muita qualidade. Talvez ele e o Grando tenham se salvado na partida. De resto, todo mundo muito mal. E olha que o Grando tomou 4 gols ainda. O Vina, mal também, um outro passe, boa jogada no primeiro tempo, mas nada demais. Cristaldo também, uma outra jogada, mas nada demais, também não foi bem. Entrou o Natan, não construiu quase nada. O Galdino entrou mal. O Zinho entrou, fez uma ou outra jogada pela esquerda, mas nada demais. O Gustavo Martins quase não tocou na bola.
O André entrou, fez uma ou outra boa jogada, construiu uma ou outra boa jogada. Enfim, eu gostei da entrada dele, mas nada que pudesse surpreender o Palmeiras. Enfim, quem é que dá para destacar do Palmeiras? O Everton tem uma segurança para sair jogando impressionante. É só a gente ver o gol do Mike. Tudo começou com uma bola que o Everton foi parar quase no meio de campo. Se fosse o Grando, ia dar um bicão pro tiro de meta do outro lado ou dar um chutão para a lateral. Quando o time é bem treinado, como é esse time do Palmeiras, ele vira a bola lá do outro lado no Piquerez. Piquerez já toca para trás. Eles ficam rodando a bola por 2 minutos e aí termina no gol do Mike. Isso sim é um time bem treinado, bem encaixado. O Grêmio claramente é bagunçado. E a gente percebe a diferença quando tem um lance no primeiro tempo. O Palmeiras já estava ganhando de 1-0, recuada no meio de campo do Gustavo Gomes para o Everton. O Gustavo Gomes não abriu para receber, o Everton ficou pistola, os caras discutiram e enfim. Isso no Grêmio é padrão. Eu nunca vi, de verdade, um zagueiro tocar para trás e abrir para receber. É incrível. A gente questiona a qualidade do goleiro, fala que o Grando não sabe estar jogando, é verdade. Mas também os jogadores não ajudam. A linha de defesa é a primeira opção de passe que o goleiro tem que ter. E isso que eu pego no pé do Bruno Vini. Todas as jogadas que o Bruno Vini toca para trás, ele nunca abre. Ele fecha e se esconde atrás do atacante. Como é que vai fazer o jogo acontecer assim? Você basicamente está dando a bola pro goleiro, porque você viu que não consegue construir nada para frente, tá sem opção de passe. E se você não abre, vai ser um bicão e você vai perder a bola de qualquer jeito. Então, é muito diferente, é um time muito melhor treinado esse Palmeiras, logicamente, a gente já sabia disso, mas a diferença é gigantesca. Enfim, a tranquilidade do Everton, o Mike muito bem, Piquerez muito bem, o Gustavo Gomes e o Luan muito bem, o Zé Rafael no meio de campo também muito bem, o Veiga, não preciso nem falar nada. Os dois pontas para mim foram um dos melhores da partida. Tanto o Arthur quanto o Dudu, os dois fizeram o que quiseram, tanto com o Reinaldo quanto com o Tomás Luciano. A flutuação do Rony também. Ainda entrou o Hendrick, o Bruno Tabata, o Bruno Lopes, o Richard Rios e o Fabinho. Nenhum desses fez muita coisa porque o jogo já estava decidido. Mas eu acho que a vitória do Palmeiras passa muito por essa tranquilidade de trocar a bola, trocar passes e vencer a gente com muita facilidade. E eu acho que essa vitória do Palmeiras passa muito pelas laterais, né? Tanto o Piquerez quanto o Mike muito bem, e principalmente o Arthur e o Dudu fizeram o que quiseram o jogo inteiro. O Veiga também atacando espaço no meio de campo, achando espaço dentro da área para fazer gol de cabeça. Enfim, é um time muito bem treinado esse Palmeiras, está muito na nossa frente. Só pegar aqui os números: 26, 28, aliás, finalizações do Palmeiras, sendo 10 no gol, 3 do Grêmio, sendo 2 no gol. A gente perdeu por 4-1, tendo 3 chutes a partida inteira. É basicamente um chute a cada 30 minutos. E 2 no gol, ou seja, uma finalização para cada tempo, praticamente. Velho, e olha que foram as duas no primeiro tempo ainda, que foi o Cristaldo e o Bitelo. Isso daí é tenebroso, velho. Mostra o desnível técnico e mostra o quanto que o Palmeiras está na nossa frente. E a importância dos pontas passa muito nessas finalizações. Dessas 28, pelo menos umas 2, 3 foi do Arthur. E pelo menos umas 5, 6 foi do Dudu. Que eu me lembro aqui, pelo menos umas 4, 5. Então, realmente, pontas são muito importantes para jogadas individuais, quebrar as linhas. Posse de bola, 59% para o Palmeiras, 41% para o Grêmio. E só é 41% depois que o Palmeiras fez as trocas. A gente começou a trocar um ou outro passe, mas sem dar nenhum perigo para o Palmeiras. Isso é muito triste. Passes, 560 do Palmeiras, 408 do Grêmio. Precisão dos passes, 88% do Palmeiras, 80% do Grêmio. Faltas, 10 do Palmeiras tendo 2 amarelos, 13 do Grêmio tendo 4 amarelos. Escanteios, 7 para o Palmeiras, 4 para o Grêmio. Com esse resultado, o Palmeiras é o líder com 13 pontos, mas o Botafogo pode passar. E a gente está na 10ª colocação com 7 pontos. Se a gente olhar para cima, para o G4 é 2 pontos, para a zona de rebaixamento é 3 pontos. Então, não é hora de olhar para a tabela, até porque está com 5 rodadas só. Era a hora da gente garantir os pontos em casa, ou seja, era para ter vencido do Bragantino, que já estaria com 9 pontos. E é normal perder para o Palmeiras no Allianz Parque. O que não é normal é perder desse jeito. Tivesse perdido por 4-1, com 4 contra-ataques do Palmeiras, a gente
carimbando bola na trave, atacando, tudo bem. Mas não, foi um 4-1 que poderia ter sido 6, poderia ter sido 7, e a gente não teve nem chance de fazer o segundo. Então a gente não deu nem trabalho pro Palmeiras. Foi uma bola achada do Bitelo que deixou a gente com uma pequena expectativa de tentar pelo menos arrancar o empate. Então realmente o Renato está certo em pedir pontas, mas também está errado em treinar um time tão toscamente desse jeito. 3 zagueiros foi um erro na minha visão, que não fazia sentido ir com 3 zagueiros e ainda o time não consegue, se com 2 zagueiros não consegue construir jogadas, tendo mais jogadores no meio de campo e no ataque. Imagina com 3 zagueiros, a bola não conseguia nem passar do meio de campo direito, pô. Então é uma partida para esquecer. Aliás, para esquecer não, para revisar todos os pontos e olhar tudo que tem de errado aí para tentar melhorar. Só que a gente sabe que não vai mudar nada. Próxima rodada que vai jogar em casa, não vai ser 3 zagueiros, vai ser 2 zagueiros. Ele vai jogar só com um volante, provavelmente vai tentar atacar mais o Fortaleza. E, enfim, não vai mudar muita coisa. A gente sabe como é que é. E é um jogo que tem que vencer, né? E que vai ser muito difícil. O Fortaleza é muito bem treinado também e joga hoje contra o São Paulo. Então a gente pode ficar esperto também para ver como é que vai chegar para esse confronto contra a gente. De qualquer forma, a expectativa que não sei se todos os torcedores tinham criado, mas que eu criei no início do Brasileirão era muito alta. Agora, eu já tô com medo de ser rebaixado de novo, velho, porque do jeito que a gente jogou, e não é nem que tem um elenco fraco, se a gente vai pegar aqui jogadores que começaram o jogo. Cristaldo, contratação caríssima, destaque do Campeonato Argentino. O Bitelo, que nem eu falei, questão de tempo para estar na seleção brasileira. Carvalho, a seleção uruguaia. Kahneman, há pouco tempo, seleção argentina. Vila Sante, seleção paraguaia. O Chapecó já foi convocado para a seleção brasileira. Então não é um time ruim, é um time mal treinado. É um time que não tá encaixado. E esses 3 zagueiros também aqui é palhaçado, velho. Não faz nem sentido. E se é pra ir com 3 zagueiros, vai com 3 zagueiros bons, pelo menos, né? Meu Deus, velho. É triste. Não tem nem muito mais o que falar, não. Dava pra eu ter feito um vídeo aqui de 30 segundos falando: o Palmeiras jogou bola, o Grêmio não. Mas, enfim. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa derrota. Ah, e só mais uma coisinha. Eu criei um canal no Telegram, que é o Berg Tips. Eu tô mandando algumas apostas que eu tô fazendo. Então é de graça. Quem quiser pode entrar. Quem não quiser é só não entrar também. Enfim, foi esse o vídeo e falou.